1 Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: Os deuses vão castigar você por isso. Vão me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno. Leve a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo o acordou e disse: Levante-se e coma. Olhando em redor para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou-o e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos de anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: Saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: Então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: Tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: Volte pelo caminho por onde veio, através do deserto até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Hazael, o rei sobre a Síria. Depois, será a vez de ungir Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Hazael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, preservareis 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram sua imagem. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, num campo em que estavam 12 juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas. Elias aproximou-se e pôs sua capa sobre Eliseu. Eliseu abandonou os bois e saiu caminhando com Elias. Mas de repente pediu: Por favor, permita que eu me despeça de meu pai e de minha mãe. Depois vou com você. Elias respondeu:
Vá, mas não se esqueça do que acabei de fazer com você. Eliseu voltou e matou os 2 bois. Com um arado transformado em lenha, cozinhou a carne e deu uma festa de despedida. Depois, partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. 1 Reis, capítulo 20. Nesse meio tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou suas tropas com 32 reis aliados, todos equipados com cavalos e carros de guerra. Eles partiram e sitiaram Samaria, prontos para atacá-la. Ele mandou mensageiros à cidade, exigindo de Acabe, rei de Israel: Ben-Hadad quer todo o seu ouro e sua prata, suas mulheres mais bonitas e seus filhos mais fortes. O rei de Israel aceitou os termos e respondeu: Seja como você quiser, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos seus. Mas os mensageiros voltaram a ele, dizendo: O rei mandou dizer: Quero que entregue tudo, a prata, o ouro, todas as mulheres e filhos. Em 24 horas os meus soldados vão vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e trarão tudo o que considerarem valioso. O rei de Israel convocou as autoridades de Israel e disse: Vejam só, ele está arrumando confusão. Quer tirar tudo o que possuo, exigindo todas as minhas mulheres e filhos, mesmo depois de eu não ter negado nada do que ele exigiu. As autoridades, apoiadas pelo povo, responderam: Não concorde. Não ceda em absolutamente nada. O rei mandou os mensageiros dizerem a Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, que concordo com os termos da primeira exigência, mas com essa outra não concordo. Os mensageiros levaram a resposta. Ben-Hadad mandou dizer: Façam os deuses o que quiserem comigo se eu não transformar Samaria em ruínas. O rei de Israel retrucou: É mais fácil começar uma luta que terminá-la. Quando Ben-Hadad ouviu isso, ele estava bebendo com os outros reis. Embriagado, ordenou: Vão atacá-los! O exército avançou contra a cidade. Ao mesmo tempo, um profeta foi enviado ao rei Acabe de Israel e disse: Assim diz o Eterno, você está vendo esse bando de malfeitores? Hoje mesmo vou entregá-los nas suas mãos, e você saberá que sou o Eterno. Acabe perguntou: Mas quem fará isso? O Eterno respondeu: Os jovens chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: E quem atacará primeiro? Ele respondeu: O Senhor. Acabe fez o levantamento dos jovens chefes das províncias e contou 232. Depois, reuniu todas as tropas de Israel, 7.000 ao todo. Ao meio-dia partiram. Ben-Hadad e seus 32 aliados continuavam bebendo no campo. Os chefes das províncias avançaram, e alguém avisou Ben-Hadad: Há homens vindo de Samaria! Ele disse: Se eles vêm paz, capturem-nos para servirem de reféns. Se vêm para atacar, façam a mesma coisa. Os chefes das províncias, seguidos por todo o exército, atacaram. Um violento combate corpo a corpo. Os arameus se espalharam pelo campo, perseguidos por Israel. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou montado num cavalo e seguido por sua cavalaria. O rei de Israel avançou, matou os cavalos e destruiu os carros. Foi uma derrota vergonhosa para os arameus. Passado um tempo, o profeta foi dizer ao rei de Israel: Esteja atento, reforce seu exército, avalie sua capacidade e monte uma estratégia. Antes do final do ano, o rei da Síria voltará com toda a força. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: Os deuses deles são deuses das montanhas. Não temos como vencê-los lá. Então, vamos lutar contra eles nas planícies, onde teremos mais chance. Faça o seguinte:
Substitua cada um dos reis por capitães. Depois, recrute um pelotão equivalente ao exército que desertou anteriormente. Providencie cavalos para os cavaleiros e carros para os condutores, e lutaremos contra eles na planície. Desta vez, vamos derrotá-los com certeza. O rei gostou do conselho e fez conforme o aconselharam. No início do ano, Ben-Hadad reuniu os arameus e foi para Afeque com a intenção de atacar Israel. O exército israelita se preparou para a guerra e saiu para enfrentar os arameus. Israel acampou diante dos arameus em 2 grupos, como 2 rebanhos de cabritos. Os arameus enchiam a planície. O homem de Deus trouxe esta mensagem ao rei de Israel. Assim diz o Eterno: como os arameus dizem que o Eterno é um Deus das montanhas e não um dos deuses das planícies, entregarei em suas mãos esse poderoso exército. Então você saberá que eu sou o Eterno. Durante 7 dias, os 2 exércitos ficaram acampados um de frente para o outro. No 7º dia, a luta começou. Os israelitas mataram em um dia 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante do exército fugiu para Afeque, mas o muro da cidade ruiu e matou 27.000 deles. Ben-Hadad escapou para a cidade e se escondeu. Seus conselheiros disseram: sabemos que os reis de Israel são bondosos. Vamos nos vestir com um pano de saco, carregar uma bandeira branca em sinal de trégua e nos apresentar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a nossa vida. Eles fizeram isso. Vestiram-se de pano de saco e, carregando uma bandeira branca, procuraram o rei de Israel, dizendo: seu servo Ben-Hadad implora, por favor, deixe-me viver. Acabe respondeu: vocês estão dizendo que ele ainda está vivo? Se ele estiver vivo, eu o tratarei como irmão. Os homens entenderam isso como um sinal da bondade do rei e repetiram as palavras dele. Ben-Hadad, sem dúvida, é meu irmão. O rei ordenou: tragam-no aqui. Eles foram buscar Ben-Hadad e o fizeram subir no carro. Ben-Hadad disse: estou disposto a devolver as cidades que meu pai tirou de seu pai. Você poderá levar seu comércio para Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: com um acordo deixarei você voltar em segurança. Eles assinaram um tratado e Acabe o despediu. Um homem, que era um dos profetas, disse a outro: dê um soco em mim. Mas o colega se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: já que você não obedeceu ao que o Eterno mandou, um leão o atacará assim que você sair daqui. Logo que o moço saiu, um leão de fato o atacou. O profeta disse a outro colega: dê um soco em mim. O homem o esmurrou com força, tirando sangue do rosto do profeta. Então o profeta foi para a beirada da estrada e ficou à espera do rei, com um pano no rosto. Pouco depois, o rei apareceu. O profeta gritou para ele: quando eu estava no meio da batalha, veio um homem e entregou um prisioneiro para mim e disse: proteja a vida deste homem. Se ele não for encontrado depois, você morrerá. Mas me distraí com outras coisas, e quando percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: você acabou de assinar sua sentença de morte. Com isso, o profeta tirou o pano do rosto, e o rei o reconheceu. O profeta disse ao rei: assim diz o Eterno: já que o Senhor libertou o homem que eu tinha determinado que morresse, o Senhor pagará com a vida, e o seu povo será destruído no lugar do povo dele. O rei voltou para casa indignado e chegou a Samaria muito aborrecido. 1 Reis, capítulo 21. Depois disso aconteceu que Nabote de Jezreel era dono de uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria.
Certo dia, Acabe pediu a Nabote: dê-me sua vinha para eu transformá-la em horta, já que fica ao lado do meu palácio. Darei em troca uma vinha muito melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Eterno me livre de vender a terra, que é herança da família. Acabe voltou para casa aborrecido por causa da resposta de Nabote. Nunca entregarei ao Senhor a herança da família. Ele foi para a cama e se recusava a comer. Sua mulher Jezabel perguntou: o que está acontecendo? Por que você está assim, sem vontade de comer? Ele disse: conversei com Nabote de Jezreel e pedi a ele: dê-me a sua vinha. Eu pagarei pelo que ela vale, ou darei em troca outra vinha. Mas ele me disse: nunca entregarei a minha vinha ao Senhor. Jezabel disse: e o rei de Israel precisa se preocupar com isso? Não é você quem manda aqui? Levante-se, coma e anime-se. Eu cuidarei disso. Vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela escreveu cartas a todas as autoridades e líderes da cidade de Nabote, assinou pelo rei e pôs o selo oficial. Na carta, ela escreveu: convoquem um dia de jejum e ponham Nabote num lugar de destaque. Ponham ao seu lado 2 sujeitos de má índole que o acusem. Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Então, eles o levarão para fora da cidade e o apedrejarão até a morte. Foi o que fizeram. Os homens mais influentes da cidade seguiram as instruções de Jezabel, conforme estava escrito na carta. Convocaram um dia de jejum e puseram Nabote num lugar de honra. Diante de todos, os 2 homens o acusaram. Ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Os companheiros o levaram para fora e o apedrejaram cruelmente. Quando soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, Jezabel disse a Acabe: tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, a vinha que ele recusou a você. Nabote está morto. Quando Acabe soube que Nabote tinha morrido, saiu para tomar posse da vinha. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tesbita: levante-se e vá até Acabe de Samaria, rei de Israel. Você o encontrará na vinha de Nabote. Ele está lá para tomar posse da propriedade. Diga a ele: assim diz o Eterno, o que está acontecendo aqui? Primeiro assassinato, depois roubo. Depois diga a ele: assim diz o Eterno, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Acabe disse a Elias: você me encontrou, meu inimigo. Elias respondeu: de fato encontrei você. E já que você se vendeu para cometer esse erro contra o Eterno, ele diz: vou destruir você e aniquilar seus descendentes, matando todos os que são do sexo masculino e tenham qualquer relação com o nome de Acabe. Farei com você o mesmo que fiz com Jeroboão, filho de Nabate, e com Baasa, filho de Aías. Você provocou a minha ira, levando Israel a cometer pecado. Quanto a Jezabel, diz o Eterno, os cães devorarão Jezabel perto do muro de Jezreel. Todos os que pertencem à família de Acabe e morrerem na cidade serão devorados pelos cachorros, e quem morrer no campo será devorado pelos corvos. Acabe, influenciado por sua mulher Jezabel, cometeu todo tipo de pecado contra o Eterno. Ele foi muito pior que seus antecessores. Entregou-se a atos perversos diante dos ídolos, como os amorreus que o Eterno tinha expulsado do território de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou a própria roupa, vestiu panos de saco e jejuou. Ele até dormia com panos de saco e andava cabisbaixo. Então o Eterno disse a Elias o tesbita: observe que Acabe acatou a minha palavra e se humilhou diante de mim.
por causa do seu arrependimento. Não causarei desgraça durante a vida de Acabe, mas durante o reinado de seu filho. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus oficiais: Vocês sabiam que Ramote Gileade nos pertence e que não estamos fazendo nada para tomá-la do rei da Síria? Ele se virou para Josafá e disse: Você gostaria de me acompanhar na batalha para recapturar Ramote Gileade? Josafá respondeu: Sem dúvida, conte comigo para o que for preciso. Minhas tropas são suas tropas e meus cavalos, seus cavalos. Ele fez apenas uma ressalva: Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: Devemos ir atacar Ramote Gileade ou não? Eles disseram: Vão! O Eterno a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: Há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá: Na verdade, há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: Vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito um par de chifres de ferro e anunciava: Assim diz o Eterno: com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: Amém! Ataque Ramote Gileade! É vitória na certa! O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta: Todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: Assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: Então, Micaías, devemos atacar Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: Vá em frente. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: Quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: Esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: Você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Só me dá notícia ruim. Micaías continuou: Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono, e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: Como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra. Até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: Eu o enganarei. O Eterno perguntou: De que maneira você o enganará? O anjo respondeu: É fácil. Farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: Se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. E foi o que aconteceu.
O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. Mas foi o Eterno que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Kenaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: Desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: Você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: Leve Micaías daqui. Entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado. O rei mandou pôr este homem na cadeia. Ele deve ser tratado com pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se você voltar inteiro, é porque não sou o profeta do Eterno. Disse ainda: Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real. Eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria tinha ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupem com os soldados, quer sejam fortes, quer fracos. O alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo, porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: Dê meia volta! Tire-me daqui, porque estou ferido! A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei assistia ao combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. O sangue do ferimento formou uma poça no carro. Ao pôr do sol, ouviram-se gritos entre a multidão: Vamos embora! Voltem para casa! O rei morreu! O rei foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Os soldados levaram o carro dele no tanque de Samaria, no qual as prostitutas da cidade se banhavam, e os cachorros lamberam o sangue do rei, como o Eterno tinha anunciado. O restante da vida de Acabe e tudo o que realizou, a construção do palácio de marfim, as cidades que fundou e o sistema de defesa que construiu, estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Ele foi sepultado no túmulo da família, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele continuou nos caminhos de seu pai Asa, sem se desviar, e agradou ao Eterno. Mas não eliminou os altares das religiões pagãs que promoviam a prostituição. O povo continuou orando e oferecendo sacrifícios nesses altares idólatras. Ele mantinha um bom relacionamento com o rei de Israel. O restante da vida de Josafá, tudo o que realizou e suas guerras, estão registrados nas crônicas dos reis de Judá. Ele também eliminou os prostitutos cultuais deixados por seu pai Asa. Durante seu reinado, Edom não tinha rei, apenas um governador. Josafá construiu navios de alto mar para trazer ouro de Ofir, mas os navios nunca chegaram lá. Naufragaram em Ezion-Geber. Na época, Acasias, filho de Acabe, propôs juntar os marinheiros de Josafá com os de Acasias, mas Josafá não concordou. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família,
na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Jeorão o sucedeu. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel. Cometeu muitos pecados diante do Eterno, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe, e também de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Ele provocou a ira do Eterno, o Deus de Israel, sacrificando nos altares de Baal. Foi pior que seu pai.